Será que cigarro e anti-inflamatórios podem prevenir a doença de Parkinson? Você já ouviu falar sobre isso? Vamos entender um pouquinho melhor? Não é de hoje que a gente tem estudos epidemiológicos que mostram uma chance menor de ter doença de Parkinson quando a pessoa fuma. Mas isso não quer dizer uma relação de causa e consequência. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Nos estudos epidemiológicos, eles pegam uma população grande de pessoas e veem as que têm doença de Parkinson, as que não têm doença de Parkinson e tentam correlacionar isso com alguns outros fatores. Idade, sexo, feminino, masculino. E quando se correlaciona isso com o consumo de cigarro, nota-se que a pessoa que já fumou alguma vez na vida tem um risco cerca de 20% menor de ter doença de Parkinson. Quem ainda fuma atualmente tem um risco cerca de 50% menor. Quer dizer que quem fuma não vai ter doença de Parkinson? Não. Isso significa que o risco é menor. Cuidado, porque estudos epidemiológicos sozinhos, eles não conseguem por si só estabelecer uma relação de causa e consequência. Então eles acham que tem alguma relação, mas não necessariamente é uma relação de causa e consequência. Mas existem sim alguns outros estudos que mostram que de fato existe uma relação de causa e consequência entre fumar cigarros e ter menor chance de ter doença de Parkinson. Mas eu nem devia estar falando isso porque é um pouco óbvio. É claro, evidente que o risco do cigarro para outras doenças não justifica o possível benefício que ele possa ter em prevenir a doença de Parkinson. Os malefícios do cigarro já são muito bem estudados, muito bem documentados para que qualquer um possa sugerir para a população geral: vamos lá pessoal, fumem para evitar a doença de Parkinson. Isso a gente não faz e nem vai fazer. E muito menos para tratar a doença de Parkinson. A evidência que se tem é de prevenção e não de tratamento, que são duas coisas completamente diferentes. Então, respondendo à pergunta, apesar de sim existir evidência científica que o cigarro possa prevenir o aparecimento de doença de Parkinson, não se deve recomendar o fumo como uma forma de prevenção da doença de Parkinson. A mesma coisa é para o anti-inflamatório ibuprofeno. Foram investigados vários anti-inflamatórios também para entender se existia alguma relação de proteção do uso desses anti-inflamatórios para a doença de Parkinson, e o único que mostrou essa relação foi o ibuprofeno. Mas assim como com o fumo, a gente não vai orientar o uso regular de ibuprofeno para prevenir doença de Parkinson. E de novo, também não vai orientar isso como forma de tratamento. Não tem nenhuma evidência que o ibuprofeno trate a doença de Parkinson. E a gente não sabe nem o mecanismo pelo qual isso poderia prevenir doença de Parkinson. O que a gente tem é alguns dados de estudos científicos. Mas, de novo, assim como o cigarro, o uso regular, o uso constante de ibuprofeno, ele traz muitos outros malefícios. Não só para uma possível prevenção de doença de Parkinson, mas tem pessoas que precisam usar o ibuprofeno e outros anti-inflamatórios regularmente por outras doenças. E a gente sabe o malefício que essas drogas causam. Podem causar doenças gastrointestinais, principalmente no estômago, doenças renais. Então, de novo, o malefício que essa droga causa não justifica um potencial benefício que ela poderia trazer na prevenção da doença de Parkinson. Então, a recomendação se mantém de evitar o fumo, não só cigarros, mas charutos, aqueles cigarros elétricos, narguilés, e evitar o uso desnecessário de anti-inflamatórios não hormonais, como é o caso do ibuprofeno. Mas se a doença de Parkinson, apesar de ter tratamento, ainda não tem uma cura, claro que prevenir é sempre a melhor estratégia. E existem outras estratégias, outros fatores protetores que a gente pode lançar mão e que não vão causar os malefícios que o cigarro e o ibuprofeno podem causar. Quais são esses fatores protetores? Exercício físico, pessoal, exercício físico intenso. Quanto mais frequente, quanto mais intenso, maior o fator protetor do exercício físico para pacientes com doença de Parkinson e para pessoas sem doença de Parkinson que não querem desenvolver
doença de Parkinson. Então o exercício físico tem esses dois papéis, o papel de prevenir e o papel de tratar. Por isso que ele é tão importante e pode ser recomendado aí sem nenhuma restrição, a não ser pessoas que tenham problemas ortopédicos ou cardíacos que impeçam a realização de exercício físico, mas isso é mais raro. Outro fator protetor já muito bem estudado é a cafeína. Isso eu acho que é uma boa notícia para muitos de vocês. Então a cafeína é sim um fator protetor de doença de Parkinson, é dose dependente e o consumo de cafeína pode sim ser estimulado, a não ser que a pessoa tenha alguma doença gástrica, alguma doença cardíaca que impeça ela de tomar cafeína. Lembrando que cafeína não é só encontrada em café, mas em alguns chás também, por exemplo, o chá mate. E por fim, uma outra forma que a gente tem de prevenir o aparecimento da doença de Parkinson é consumir alimentos ricos em flavonoides, como algumas verduras, algumas frutas, como a maçã, a cereja, vinho tinto, chocolate preto, alguns chás. Então, pessoal, vamos focar naquilo que a gente de fato pode fazer para prevenir doença de Parkinson sem prejudicar outra coisa. Um remédio que a gente dá para tratar uma coisa e piora outra não é um remédio muito bom, assim como não é uma prevenção muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!